Bom, nesse vídeo a gente vai discutir aqui probabilidade na reta, medidas de probabilidade na reta. Isso é uma simplificação, né? Lembrando que uma medida de probabilidade é sempre definida em uma sigma-álgebra. A sigma-álgebra aí, no caso, vai ser a sigma-álgebra dos borelianos, sigma-álgebra de Borel. Então, a gente vai falar probabilidade em R ou probabilidade na reta, mas entendendo que a sigma-álgebra que vai estar considerando aqui é a sigma-álgebra de Borel na reta. Aí vamos discutir o conceito de função de distribuição de probabilidade, que vai fornecer uma maneira de gerar probabilidade na reta. E um caso importante que é a distribuição uniforme em intervalos, ou também chamada medida de Lebesgue em intervalos. Alguns exemplos, exercícios e esse conteúdo ao longo desses livros aqui. Vocês vão encontrar, especialmente aqui, o livro texto, que é o livro do Barry James. Então, probabilidades em R, na reta. Então, considero o espaço mensurável, a reta e os borelianos da reta. Então, o espaço amostral aqui é a reta, para esse espaço mensurável. E a sigma-álgebra, a sigma-álgebra que a gente vai considerar a sigma-álgebra de Borel, na reta. E seja P de B de R em 0,1 uma probabilidade. Então, define-se a distribuição de probabilidade P como sendo... define-se a função de distribuição de probabilidade de P, faltou aqui. Então, define-se a função de distribuição de probabilidade de P como sendo essa função aqui. Então, a função indexada aqui pelo P, que é para indicar que ela está associada à medida de probabilidade P. Então, a função de distribuição correspondente à medida P ou associada à probabilidade P. Então, f índice P de x vai ser uma função com valores, argumento aqui são números reais, e é definida assim, a probabilidade desse intervalo menos infinito, aberto no menos infinito, x fechado no x. Então, como P é uma probabilidade nos borelianos, esse tipo de intervalo é um boreliano também. Então, está definido esse valor aqui. Então, calculando esse valor, essa probabilidade para cada x real, a gente tem uma função. E essa função é chamada função de distribuição associada à probabilidade P. Então, vamos ver esse teorema que dá as propriedades fundamentais dessa função f índice P. Então, primeiro, f índice P é monótona não decrescente, ou seja, para todo x e y, com x menor que y, fp de x é menor que ou igual a fp de y. A propriedade P, B, f índice P é contínua à direita, ou seja, o limite à direita, cada x real, o limite à direita é o quê? Pode ser definido assim, o limite quando o y decresce para o x, ou então você pode pensar também o limite quando y tende a x pela direita. Mas por razões práticas, a gente pode sempre considerar isso daqui. Quando x tende a y pela direita, quer dizer que quando y tende a x pela direita, quer dizer que o y tende a x por valores maiores que x, né, e sempre decrescente. Então, quando x tende a y aqui, decrescentemente pela direita, então f índice P de y vai ser f índice P de x para cada x real. Isso é a propriedade dela ser contínua à direita. O limite à direita em cada ponto é o valor da função nesse ponto. No item C são os limites assintóticos, né, no infinito. Então, f índice P no menos infinito, por definição, é esse limite aqui. O limite quando x decresce para o menos infinito, da fp de x, esse limite é zero. E o limite no mais infinito, limite fp quando x cresce para mais infinito, de fp de x é 1. Então, vamos provar essas propriedades aqui, a monotonicidade, primeiro. Isso vai ser consequência das propriedades
da probabilidade. Então, lembrem dos vídeos anteriores que a gente estudou propriedades, né, de probabilidade, e a gente vai usar essas propriedades aqui. Então, primeiro, para todo x, y, com x menor que y, então, claro, esse intervalo aqui de menos infinito a x está contido no intervalo de menos infinito a y. Portanto, a probabilidade desse intervalo é menor que ou igual à probabilidade desse intervalo. Ou seja, p de menos infinito a x é menor que ou igual a p de menos infinito a y. Então, por que dessa igualdade aqui? Então, isso aqui é para vocês justificarem, né, que propriedade está sendo usada aqui nessa passagem. E aí, por definição, isso aqui é a f índice p de x e esse aqui é a f índice p de y. Então, a monotonicidade aqui, a primeira propriedade, está provada e é bem simples. O item B, a continuidade à direita. Então, vou pegar uma sequência qualquer, yn tendendo a x, quando y tende a mais infinito, né? E yn decrescendo para x. Uma sequência qualquer nessa propriedade. Isto é, yn é maior que ou igual, né? Yn mais 1 para todo n, porque elas estão decrescendo, e o limite delas é o x, estão decrescendo para x, tá? Então, peguei uma sequência qualquer desse tipo. Eu quero mostrar que esse limite é isso, tá? Então, basta eu pegar pensar com sequências, né? Sequências arbitrárias. Então, uma sequência qualquer, yn decrescendo para x. Então, a gente vai ter essa inclusão aqui. Então, isso aqui, inclusão, segue dessa relação. Y maior que ou igual a yn mais 1. Então, o intervalo de menos infinito a yn está contido no intervalo menos infinito a y mais 1, tá? E além disso, esse limite, esses intervalos vão decrescer e vão decrescer para esse intervalo aqui, tá? Então, essa passagem aqui precisa ser justificada. Então, deixo aqui como exercício, justificarem isso. E aí, pela continuidade de probabilidade, foi uma das propriedades que a gente viu, continuidade de probabilidade, a gente tem então que o limite, quando n tende a infinito, é f índice p de yn, então o limite em cada um desses valores da função f índice p, é o limite quando n tende a infinito dessas probabilidades, porque isso aqui é a definição disso, tá? E pela continuidade de probabilidade, eu tenho essa igualdade aqui, então esse limite é igual a isso, e por definição isso é f índice p de x. Portanto, o limite à direita da f índice p no ponto x, ou seja, esse limite aqui é f índice p de x. Então, isso é a continuidade à direita que acabou de ser verificada. O item C são esses limites assintóticos, são argumentos análogos aos que foram feitos aqui. Então, como exercício, eu deixo, então, análogo ao que foi feito no item B, analogamente ao que foi feito no item B, obviamente só fazendo os ajustes adequados. Então, vocês vão provar essas duas relações aqui, tá? Esse limite assintótico no menos infinito, que vale 0, e o limite assintótico no mais infinito, que vale 1. Bom, então isso é a função de distribuição associada à probabilidade P. Ou seja, você conhece uma medida de probabilidade nos borelianos e a partir dela você define essa função, tá? A pergunta natural é a recíproca. Será que eu, com uma função de distribuição, eu posso definir uma medida de probabilidade nos borelianos? Bom, primeiro a gente vai definir então o que é função de distribuição. Então, definição, função de distribuição de probabilidade, que a gente vai abreviar assim, f de p. Então, uma função f de R em R é dita uma função de distribuição de probabilidade, f de p, se satisfaz essas propriedades. Então, ela é monótona não decrescente, a mesma coisa. Ela é contínua à direita, tá? E tem esses valores aqui, nesses limites assintóticos. Então, essas propriedades que caracterizam função de distribuição de probabilidade. Então, qualquer função de R em R satisfazendo essas propriedades
é, por definição, chamada uma função de distribuição de probabilidade, tá? E aí, o que acontece? Qualquer função com essas propriedades vai gerar uma medida de probabilidade nos borelianos. Então, ó, a gente vai ter esse teorema, mas antes um exercício aqui. Então, seja f de R em R uma função de distribuição de probabilidade. Então, prove que... Não precisa disso daqui. Seja f de R em R uma f de P. Então, primeiro, item 1. Prove que, primeiro, esses valores estão sempre entre 0 e 1. É maior ou igual a 0, menor que ou igual a 1, para todo x real. Então, foi dito aqui na definição, em princípio, a função é uma função com domínio nos reais contra domínio também nos reais. Mas aqui, com essas propriedades, vocês vão verificar que, na verdade, todos os valores caem no intervalo fechado 0, 1. Tá? No item 2, chamando de D o conjunto dos pontos onde a função é descontínua, então o conjunto dos pontos de descontinuidade da função, então prove que D ele ou é finito ou é infinito enumerável, tá? Então é uma função com essas características, na pior das hipóteses, ela vai ter um número enumerável, infinito enumerável de pontos de descontinuidades. Ou ela é contínua, aí o conjunto D aqui ele é o vazio, ou ela tem um número finito de pontos de descontinuidades, ou um número infinito enumerável, tá? Além disso, esses pontos de descontinuidade, eles são tipo salto. Então, sobre esse exercício aqui, eu indico que vocês deem uma olhada na página 39 do livro, texto aqui, que é o livro do Barry James. Então, vocês podem consultar essa página, que vocês vão encontrar lá alguns detalhes a mais sobre essa questão aqui. Então, o teorema. Então, seja f de R 0, 1, já posso colocar aqui o contradomínio como sendo o intervalo 0, 1, porque já está aqui nesse exercício essa informação. Então, seja f de R em 0, 1, uma f de P. Então, existe uma única probabilidade P índice F, tá? Isso aqui ela está associada à função, mas a gente vai simplificar aqui a notação e vai chamar só de P. Mas fique sempre lembrado que essa probabilidade ela está sempre associada à função de distribuição. Então, existe uma probabilidade P dos borelianos da reta no intervalo 0, 1, tal que o valor da função no ponto x é a probabilidade desse intervalo para todo x. Então, veja, esse teorema dá a recíproca do que foi feito aqui, ó. Aqui a gente começou com uma probabilidade dos borelianos, então considere um espaço mensurável, a reta e os borelianos, e uma probabilidade nos borelianos. Então, a gente começou com uma probabilidade nos borelianos. A partir dessa probabilidade, a gente, através dessas contas, a gente definiu essa função e verificou que essa função satisfaz essas três propriedades. Então, A, B e C. Monotonicidade, continuidade à direita e os limites assintóticos, tá? Agora, o que a gente está fazendo é, na verdade, caracterizando função de distribuição através dessas propriedades, e aí o teorema está dizendo para a gente que qualquer função com essas propriedades vai gerar uma probabilidade na reta. Então veja, com isso, se a gente ficar, mesmo que a gente fique restrito só à reta, então o espaço amostral como sendo os reais e a sigma álgebra como sendo a dos borelianos, a gente tem uma forma de gerar infinitas medidas de probabilidades na reta, tá? Simplesmente pegando funções de distribuição de probabilidade. E aí vocês podem, vocês mesmos, pegar exemplos e construir exemplos de funções de distribuição de probabilidade, e para cada função dessa, uma medida de probabilidade. Então, essa correspondência entre medidas de probabilidade na reta, essa correspondência entre medidas de probabilidade na reta e função de distribuição de probabilidade é uma correspondência bionívoca, tá? Então, isso, pelo menos na reta, torna o trabalho de calcular probabilidades quase que
como se fosse correspondente ao trabalho de trabalhar com funções de distribuição de probabilidade, tá? Isso vai ficar mais claro ao longo das aulas. Então, esse teorema é importante, vocês precisam entender ele, saber a importância dele, mas a demonstração realmente, a demonstração completa nos seus detalhes, foge dos objetivos dessa disciplina. Então, aqui eu só vou dar uma ideia da prova, até porque é uma maneira também de ilustrar a aplicação do teorema de extensão de Carat-Theodori, que a gente viu na aula passada. Tá? Então, vocês consultem o vídeo anterior, que eu falo sobre o teorema de extensão de Carat-Theodori. Então, aqui para provar esse teorema, a gente usa esse teorema, provar esse teorema aqui, a gente usa o teorema de extensão de Carat-Theodori. Mas aqui vai ser só uma ideia. Então, a primeira coisa a gente a fazer é considerar a coleção desses intervalos aqui. Os intervalos, esses intervalos aqui limitados, aberto no A, aberto à esquerda e fechado à direita. Então, intervalo desse tipo aqui. Então, a coleção de todos esses intervalos da reta, o A menor que é igual a B. Quando o A for igual a B, esse aqui é o intervalo, é o vazio, né? O intervalo degenerado aqui é o conjunto vazio. Então, considere a coleção de todos esses intervalos. E aí, defina, para cada intervalo desse tipo, essa P índice zero. Então, essa função aqui é uma função que está sendo definida só nessa coleção, só nesses intervalos de início. Então, eu tenho a função de distribuição de probabilidade, eu posso calcular o valor dela em qualquer ponto. Então, em particular, eu posso fazer essa conta aqui. Então, essa conta vai me definir, então, esse valor aqui. P índice zero do intervalo AB, por definição, é f de B menos f de A. Tá? E aí, prova-se que P0 é finitamente aditiva nessa coleção, isto é, se eu tenho um número finito de intervalos, né, disjuntos 2 a 2, tais que a união deles, essa união disjunta, é um intervalo também, né, porque eu estou definindo esse valor P0 só nessa coleção, por enquanto. Então, se eu pegar um número finito qualquer de intervalos na coleção I, tal que a união dele, né, intervalos disjuntos 2 a 2, tal que a união deles também é um intervalo na coleção I, então P0 do intervalo AB, que é essa união, é a soma dos P0 nesses intervalos. Tá? Então, prova-se, aí os detalhes disso aqui é que a gente não vai discutir, tá? Se alguém quiser encarar isso como um desafio, verificar essa prova, tudo bem, mas não é preciso, para a gente não é preciso se preocupar com essa relação aqui não, tá? Então, são detalhes, tem que fazer umas continhas e verificar essa relação. Na verdade, basta pensar com 2 intervalos e a relação geral sai por indução. Bom, esse é o primeiro passo, né? Provar que essa P0 definida desse jeito é finitamente aditiva nessa coleção. Então, restrita aqui, né, ela vai ser finitamente aditiva. O segundo passo, um passo um pouquinho bem mais delicado do que esse, é provar que ela é sigma aditiva também na coleção I. Então, sigma P0 é sigma aditiva na coleção I. Ou seja, se eu tenho agora uma coleção infinita enumerável de intervalos disjuntos 2 a 2, tais que a união deles também dá um intervalo, agora aqui é uma união infinita, então essa união infinita também dá um intervalo, então vale a propriedade de sigma aditividade. P0 do intervalo AB, que é essa união, é a soma do P0 em cada intervalo aqui, tá? Então, aí a gente tem a sigma aditividade, P0 é sigma aditiva nessa coleção, tá? Então, essa relação aqui, ela já é bem mais delicada de ser verificada. Então, também a gente não vai estudar. Quem quiser consultar alguma referência, as referências que eu indiquei no começo não tem a verificação disso, onde que estuda essas coisas com mais detalhes. A própria demonstração do teorema de Carat-Theodori. Ou você estuda isso num curso de probabilidade mais avançado, mais teórico, ou então num curso de medida e integração, tá? Mas para a gente isso aqui não é importante. É importante só saber
como que a gente gera medidas de probabilidade a partir de funções de distribuição. É isso que é importante saber. Mas esses detalhes aqui dessas provas, para essa disciplina, não é importante. Bom, o passo seguinte, uma vez verificado isso aqui, essa sigma-aditividade, o passo seguinte, então, é tomar a sigma-álgebra, tomar essa álgebra aqui, uma álgebra, tá? Porque eu vou usar o teorema de extensão de Kara-Teodori. Lembrem-se que o teorema de extensão de Kara-Teodori permite a gente estender uma probabilidade sigma aditiva numa álgebra para uma única probabilidade, né, na sigma-álgebra gerada pela álgebra. Então, qual é a álgebra que eu vou pegar aqui? A álgebra é essa daqui, ó. Então, a álgebra das uniões finitas de intervalos em I. Então, essa coleção A, o que é um elemento aqui? Um conjunto aqui. O conjunto está nessa coleção A se, somente se, existe um número finito de intervalos na coleção I, tal que o A é a união desses intervalos. Então, é isso que está sendo dito aqui, ó. Isso aqui é a uniões finitas de intervalos em I, tá? Isso é uma álgebra. Então, isso aqui vocês podem tentar fazer como exercício. Isso vai definir uma álgebra. Então, a chamada álgebra das uniões finitas de intervalos da coleção I. E aí, define-se para cada conjunto em A, quando eu pego um conjunto de elementos disjuntos 2 a 2, aqui são uniões quaisquer, mas eu posso pegar uma união disjunta de elementos na álgebra, e aí eu vou definir assim, ó, P de A0 em A é a soma dos P de A0. Veja, a gente está fazendo isso assim por definição porque a gente quer que essa propriedade naturalmente seja satisfeita, tá? Isso tudo foi feito em cada etapa da construção, foi feito sempre assim. Isso aqui é a relação que a gente quer que seja satisfeita. Outra relação que a gente quer que seja satisfeita quando a gente tiver intervalos assim, isso aqui ocorra também. Outra relação que a gente quer também é isso aqui. E por último, né, a gente definiu isso daqui porque a gente quer que essa propriedade seja satisfeita, tá? Então, quando eu pego uma união disjunta de elementos na álgebra A, então, e essa união dando também um elemento da álgebra, porque ela é uma álgebra, né? Então, na verdade, vai ser sempre. Então, P0 de A vai ser essa soma finita aqui, P0 de AK, tá? E aí, o passo, então, o detalhe é provar que essa P0 definida assim na álgebra, ela também é sigma aditiva nessa álgebra. Isto é, se eu tiver elementos a índice n, uma coleção infinita numerável de elementos na álgebra, e são disjuntos 2 a 2, tais que a união deles está na álgebra, veja, a álgebra não necessariamente é fechada para a união infinita numerável. Então, por isso que eu estou pedindo que isso aqui aconteça. Eu estou com uma coleção infinita numerável de elementos disjuntos 2 a 2, cuja união dá um elemento na álgebra, para eu poder calcular a P0. Então, se eu tenho isso, então vale P0 de A é a série, né, n variando de O infinito, P0 de AN. Aqui é AN. Então, isso significa dizer que P0 também é sigma aditiva na álgebra A, tá? E esse é o passo que eu preciso para aplicar o teorema de Kara-Teodori, tá? Então, só com essa observação, que a sigma-álgebra de Borel, na reta, ela também é a sigma-álgebra gerada por essa álgebra. Então, eu deixo aqui para vocês justificarem por que a sigma-álgebra de Borel é a sigma-álgebra gerada por essa álgebra, tá? Então, com isso, eu tenho tudo que eu preciso para aplicar o teorema de Kara-Teodori, tá? O teorema de extensão de Kara-Teodori. Então, ele vai fornecer uma única probabilidade nos borelianos, tá? Então, por esse teorema, existe uma única probabilidade P nos borelianos, tal que P de A é P de A0 para todo A na álgebra. Para todo A na álgebra. Ok? Então, quando eu restringo essa probabilidade, ela está definida nos borelianos. A álgebra, aqui nesse caso, é uma subclasse dos borelianos. E quando eu restringo a P a essa classe, né,
essa classe, essa álgebra A, ela vai coincidir com P0. Quem garante isso é o teorema de extensão de Carat-Theodori. Então, esse teorema que a gente viu no vídeo anterior. Então, a gente tem isso, ó, e finalmente precisa só verificar a relação que está no teorema. Que o teorema diz, dada uma FDP, existe uma única probabilidade, tá? Que vale essa relação aqui. A única coisa que precisa verificar é essa relação. A unicidade também é consequência do teorema de Carat-Theodori, tá? Então, a única probabilidade, tá? Consequência também do teorema de Carat-Theodori. Então, ó, por fim, como para cada x em R vale essa relação aqui, ó, esses intervalos menos n até x, né, aberto no menos n, fechado no x, vão crescer para esse intervalo aqui. Então, vocês podem pensar nisso daí, como é que justifica, tá? Então, menos n até x cresce para o intervalo menos infinito a x. E aí tem-se que a probabilidade no intervalo menos infinito a x é o limite, né, pela continuidade da probabilidade, é o limite quando n tende a infinito da probabilidade do menos n no x. Só que isso aqui, por definição, como foi definido, tá trocado aqui, é f no x menos a f no menos n, tá trocado. Então, a probabilidade desse intervalo é o valor da função de distribuição no ponto x menos o valor da função de distribuição no ponto menos n. Esse valor aqui não varia com n, então é um valor fixo, então não vai ser afetado pelo limite. E esse valor aqui, como é uma função de distribuição, se o n vai para o infinito, menos n vai para menos infinito. Então, isso aqui vai para zero. Então, no final, fica só isso. Ou seja, a probabilidade nesse intervalo é o valor da função de distribuição, tá? Que era o que a gente precisava provar. O último detalhe que precisava ser verificado era esse aqui. Ok? Então, ó, resumindo, o que vocês precisam perceber aqui é essa correspondência bionívoca entre medidas de probabilidade na reta, né, probabilidades na reta, probabilidades definidas nos borelianos da reta, essa correspondência bionívoca entre medidas de probabilidade na reta e funções de distribuição de probabilidade. Então, existe essa relação aí, essa relação bionívoca entre elas, tá? Medidas de probabilidade na reta geram funções de distribuição e, reciprocamente, funções de distribuição, né, definidas através das propriedades, geram medidas de probabilidade. Então, podem encarar como exercício vocês pesquisarem nos livros de cálculo, nos livros de análise, exemplos de funções de distribuição. Exemplos de quê? De funções com essas propriedades aqui, ó, que foi a definição. Então, essa aqui é a definição de função de distribuição, funções satisfazendo essas propriedades. Então, vocês podem pesquisar nos livros de cálculo, livros de análise na reta, funções satisfazendo essas propriedades, ou então vocês mesmos construírem funções satisfazendo essas propriedades. Qualquer função com essas propriedades, mesmo que no contexto não fique explícito isso, mas elas vão gerar medidas de probabilidade na reta. Então, trabalhar com funções desse tipo é como se implicitamente você estivesse trabalhando com probabilidades na reta, tá? E reciprocamente, probabilidades na reta geram funções desse tipo. Então, essa é a importância desses resultados que a gente está vendo aqui. Então, vou deixar esse exercício aqui, seja f de R em 0,1, uma f de P, e P de BR em 0,1, a sua probabilidade associada. Então, a medida de probabilidade correspondente a essa f aqui. Então, o primeiro exercício, vocês provarem o seguinte: a probabilidade de um ponto, um conjunto unitário que é só um ponto. Então, digamos assim, a probabilidade de um ponto x, o número real. Isso é o valor da função f menos o limite à esquerda. Isso daqui é o salto da função. Quando ela é descontínua, né? Pode ser, se ela for contínua, é salto zero. E se não é contínua, isso aqui é o salto. O salto da função, tá? Então, ó, a probabilidade num ponto unitário, né, num conjunto unitário x, é f de x menos o limite à esquerda.
E aí vocês concluem que se a f é contínua no ponto x, então a probabilidade desse conjunto unitário é zero, tá? Então, salto nulo, quando ela é contínua, não tem salto. E se ela não for contínua, os saltos são desses tipo aqui, ó, tá? Então, ela vem assim, chega num ponto aqui, aí num ponto x que tem um salto, dá um salto aqui e segue em frente, tá? Aí, o comportamento da função. O item 2 do exercício, determinar P de A em função da função de distribuição, né, em cada caso. Então, vocês vão calcular. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, vejam, por definição, se o A for um intervalo desse tipo aqui, já por definição, é isso, tá? P de menos infinito a x é f de x. É por definição e por consequência do teorema também, tá? Então, se o A for esse intervalo aqui, essa probabilidade está dada em função da função de distribuição, que é simplesmente isso, tá? Se for um intervalo desse tipo aqui, se o A for um intervalo desse tipo aqui, ó, também apareceu na discussão da demonstração do teorema, que é isso daqui, é f de B menos f de A, também foi construído assim. Então, ó, se o A for isso aqui, então em função da f, P de A é dada por essa relação. Agora, nos casos seguintes, vocês vão calcular então P de A em função da função f. No caso aqui, ó, se o A for esse intervalo, aberto no x, fechado no mais infinito. Se for esse aqui, fechado no x, aberto no mais infinito. Aqui é aberto, né, nos dois, aberto no x e aberto no mais infinito. Se o A for esse intervalo aberto, aberto no A e aberto no B. Se o A for esse intervalo aqui, ó, fechado no A e aberto no B. Se o A for esse intervalo fechado nos dois extremos. E, finalmente, se o A for esse intervalo. Então, para cada situação, vocês vão calcular o valor P de A em função do valor da função nos intervalos, nos extremos. Isso é o que vai ser feito aqui também. Aqui você está calculando, se o A for esse conjunto aqui, você está calculando P de A em função da função de distribuição, tá? E aí, essa aqui é a moral. A gente vai exatamente aprender a calcular probabilidades em termos da função de distribuição. É isso que a gente está fazendo. Então, para essas situações é o que vocês vão obter. Como é que se calcula probabilidades a partir dessa função. Vamos ver alguns exemplos e, em particular, esse exemplo aqui merece destaque, que é o chamado distribuição uniforme. Então, dado um intervalo na reta, um intervalo fechado, mas pode ser qualquer intervalo. Pode ser um intervalo aberto, né? Pode ser um intervalo desse tipo aqui, pode ser um intervalo desse tipo, qualquer intervalo, tá? Com não vazio, com A estritamente menor que B. Então, o caso aqui de ser um intervalo fechado é só por tomar um caso específico, mas poderia ser qualquer tipo de intervalo, desse intervalo limitado. Então, e define a seguinte função, ó, f índice x, ela é zero quando x é menor que a, ela, quando x está no intervalo fechado AB, ela é dada por essa expressão, x menos a dividido por b menos a é o comprimento do intervalo, e quando x é maior que b, ela é igual a 1. Então, façam um esboço dessa função para vocês entenderem bem o que significa ela. Bom, então f é uma função de distribuição de probabilidade, eu peço aqui para vocês justificarem. Então, como ela é uma f de p, ela vai gerar uma medida de probabilidade, tá? Então, a probabilidade correspondente, a probabilidade P índice f, ela é chamada distribuição uniforme no intervalo AB. Ou então, esse nome aqui também pode ser substituído por esse, é a medida de Lebesgue no intervalo AB, tá? Intervalo fechado AB. Então, a gente vai usar muito o termo distribuição uniforme, tá? Distribuição de probabilidade uniforme, no intervalo, no caso aqui. Mas isso, em análise, ela é a medida de Lebesgue no intervalo AB. Então, pense no caso particular em que o A é 0 e que o B é 1. Então, vai ser a medida de Lebesgue no intervalo 0, 1, tá? Uma coisa importante sobre essa distribuição é observar o seguinte, ó. Se eu tiver um intervalo
contido no intervalo AB. Então, se I contido em AB é um intervalo, então P de I é o comprimento do intervalo I sobre o comprimento do intervalo AB. O comprimento do intervalo AB é isso aqui, B menos A. Então, vocês observem isso, né? Então, o comprimento de A é o comprimento do conjunto A. Então, ó, nesse caso aqui, a probabilidade do intervalo é o comprimento de I sobre o comprimento de AB. Então, esse exemplo aqui ele é importantíssimo, que é a distribuição uniforme ou medida de Lebesgue no intervalo AB. Tá? Um outro exemplo também recebe o nome de distribuição exponencial. Então, dado um lambda positivo, então define essa função aqui. Ó. É zero se o x é menor que zero, e é essa expressão quando x é maior ou igual a zero. 1 menos a exponencial de menos lambda x. Então, isso aqui é uma função de distribuição de probabilidade. Então, vocês justifiquem isso daí brevemente. E aí, a probabilidade associada, né, correspondente aí, ela é chamada de distribuição exponencial com parâmetro lambda. Tá? Então, só mais um exemplo. Importante também, esses exemplos a gente vai estudar mais em detalhe ao longo das aulas e outros exemplos de distribuições importantes também vão aparecer, que a gente vai estudando aí ao longo das aulas. Então, esse terceiro exemplo é chamado de distribuição de Poisson. Então, dado um lambda positivo, define essa função aqui. Ó. Faça um esboço, né? Faça um esboço dessas funções aqui. Faça um esboço dessas funções aqui. Dessa daqui também, faça um esboço. Então, a distribuição de Poisson. Então, dado um lambda positivo, define essa função aqui. Ó. Então, quando x é negativo, o valor dela é zero. Quando x é positivo, x maior ou igual a zero, então x vai cair em algum desses intervalos, tá? Então, quando x cair nesse intervalo aqui, você vai fazer essa soma. Soma k de 0 até n dessas expressões aqui, ó. Lambda elevado a k, lambda é esse número, sobre k fatorial vezes a exponencial de menos lambda, tá? Então, para cada n, de 0 a infinito, para cada x caindo aqui, tá? Então, vocês peguem valores particulares de n e vejam o que acontece aqui, façam um esboço dessa função. Então, essa função é uma função de distribuição de probabilidade. Então, deu uma justificativa também. E aí, a probabilidade associada, correspondente, é chamada de distribuição de Poisson. Distribuição de Poisson com parâmetro lambda, tá? Então, é mais um exemplo importante. Esses 3 exemplos e vários outros vão ser estudados com mais detalhes, né, nas aulas, aí ao longo das aulas. Aqui é só para ilustrar para vocês como que a gente, a partir de funções com as propriedades, que são as propriedades da função de distribuição de probabilidade, a gente gera medidas de probabilidade na reta. Então vejam que é muito fácil gerar medidas de probabilidade na reta, que vai ser essencialmente a situação mais relevante para a gente, tá? Bom, com isso a gente conclui a aula. Então, focamos aqui em probabilidades na reta, discutimos aqui a noção de função de distribuição de probabilidade, vimos alguns exemplos, mas um exemplo que merece destaque é essa daqui, distribuição uniforme em intervalos, porque exatamente a medida de Lebesgue, né, que é a medida de Lebesgue é a generalização da noção de comprimento de intervalos, tá? Alguns exemplos, exercícios para vocês discutir, reforço que complementem, né, o estudo do vídeo, o estudo das notas, com o estudo dos livros, em especial o livro texto, né, e vocês podem também complementar com qualquer um desses outros livros ou qualquer um dos outros livros que estão no plano de ensino. Então, com isso a gente encerra esse vídeo. Até o próximo. Tchau.